Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e versículo 22. Os irmãos encontraram? Podemos ouvir amém? Esse texto tem como epígrafe essa frase em negrito acima do texto, dependendo da sua tradução, a seguinte temática: quantas vezes se deve perdoar? Você já perguntou alguma vez para si mesmo quantas vezes nós devemos perdoar a quem nos ofendeu, perdoar a quem nos maltratou? Essa é uma grande incógnita que pairou certa feita no coração dos discípulos, que se aproximaram de Jesus, e a partir do versículo 21 e 22 você consegue acompanhar esse grande dilema. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e hei de perdoar? Até 7? Ele até sugere, né? Ele até não simplesmente sugere, mas como de uma certa forma impõe. 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Em um simples cálculo nós iríamos para 490. Mas Jesus também não está estipulando uma quantidade ideal de perdão. Porque para entendermos essa palavra, essa passagem, ela está em paralelo, não precisa abrir, capítulo 3, versículo 4, onde Lucas narra a mesma história. No entanto, Lucas faz uma observação que a julgo extremamente especial. Lucas diz que Pedro, mais uma vez, pergunta: Senhor, até quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Até 7? No dia? Até 7 no dia. Interessante que ele chega a especificar no dia, e Jesus disse não, até 7 vezes 70. Isso significa que no dia, imagine, logo compreendemos por meio do evangelista Lucas que trata-se de uma infinitude de possibilidades das quais nós devemos perdoar. Mas o mais interessante é que quando chega Lucas 17, versículo 3, versículo 4, diante desse discurso, Pedro olha para Jesus e diz: então, Senhor, ensina-nos a ter fé. Pai, eu elevo os meus pensamentos e sentimentos mais uma vez à Tua presença. E venho rogar direção sobre a Tua palavra, que é viva, que é poderosa, para que ela possa, de alguma forma, ministrar em nossos corações. E que venhamos sair daqui renovados, revigorados, para a glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Um dos maiores desafios da vida cristã é o exercício do perdão. Venhamos e convenhamos, não é fácil perdoar. E até hoje existem muitas dúvidas a despeito do perdão. Isso porque não conseguimos entender plenamente que perdão não se trata de uma opção, mas sim de uma obediência. De forma que o perdão não se restringe a sentimentos, mas se expressa por meio de atitudes. E isso contraria, de alguma forma, todos os nossos conceitos e nos desconcerta. Porque não é fácil pedir perdão, não é fácil liberar perdão e também não é fácil perdoar. Mas é impossível viver
relacionamentos sem divergências, sem contradições, sem desentendimentos. Por isso precisamos desenvolver o exercício do perdão e aprender mais sobre essa disciplina divina, porque perdoar não se trata meramente de uma questão de inteligência, uma questão de serenidade, ou mesmo uma questão de maturidade. Biblicamente falando, perdoar é uma questão de fé. E sabe o que é que chama mais a minha atenção? É porque os discípulos viram Jesus fazendo coisas extraordinárias, nunca jamais vistas pelos olhos humanos. Eles viram Jesus andar sobre as águas, curar enfermos, multiplicar pães e peixes e alimentar multidões. Viram Jesus pregar discursos maravilhosos ao ponto que as pessoas atravessavam rios e mares, vinham de todas as regiões somente para ouvir as palavras de sabedoria pronunciadas pelo Mestre. Viram Jesus com o poder da sua palavra expulsar demônios, libertar pessoas oprimidas. Eles viram tudo isso, até mesmo Jesus ressuscitar pessoas que já estavam mortas há dias, onde o seu corpo já se encontrava no processo de decomposição, de putrefação, e Jesus simplesmente ordenou, a morte obedeceu. Eles viram coisas fantásticas, extraordinárias, inimagináveis, mas eles nunca se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, aumenta a minha fé para eu pregar igual ao Senhor, aumenta a minha fé para eu curar igual ao Senhor, aumenta a minha fé para eu fazer milagres igual ao Senhor, aumenta a minha fé para eu poder ressuscitar os mortos, para eu poder também expulsar os demônios, libertar as pessoas oprimidas. Nunca! No entanto, quando Jesus estabelece a verdadeira vida cristã, a disciplina e o exercício do perdão, eles ficaram tão atônitos, tão perplexos, que disseram: Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Quão difícil é perdoar, quão complicado é deixar a nossa vaidade, nosso egoísmo, nosso egocentrismo do lado e estender a mão e ceder o braço. Quão difícil. E eu sei que todos vocês, em suas respectivas histórias, assim como eu, temos as nossas próprias experiências e bem sabemos que não é fácil, mas também não é impossível, porque a Bíblia nos ensina que o perdão é uma questão de fé, e quem tem fé em Deus, ele não consegue guardar mágoas e ressentimento. Assim como José, que consegue olhar para seus irmãos depois de alguns anos sem mágoa, sem remorso, e ainda é capaz de dizer: todo o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Não se culpem, porque é Deus quem escreve a minha história. E nada acontece por acaso. Deus está no controle de tudo. De modo que os nossos amigos nos fazem o bem, mas os nossos inimigos, eles apenas nos promovem. Eles não sabem disso. Mas o que seria de Davi se não fosse Golias? O que seria de Elias se não fosse Acabe? Você já parou para pensar nisso? O que seria de Moisés se não fosse Faraó? Então, vamos abrir aspas e agradecer a Deus pelos nossos inimigos. Fecha aspas, porque de alguma forma eles nos impulsionam para lugares maiores. Às vezes nos faz buscar a Deus. O que seria de Ana se não fosse a outra mulher do seu esposo, que vivia perturbando e oprimindo, e por causa dessas opressões e perturbações, ela começou a buscar ao Senhor.
E o seu esposo Elcana só dava atenção a essa outra mulher porque ela era uma mulher fértil. E a pobre Ana era uma mulher estéril. Até que um dia, depois de tanto clamar, de tanto buscar a Deus, Deus mudou a sua história. E é assim que Deus faz, irmãos. Portanto, vamos entender que perdoar é um ato de fé. E nós não simplesmente podemos, mas devemos viver esse ato de fé. Há uma máxima que diz o seguinte: quer ser feliz por um momento? Quer ser? Então se vingue. Se vingue. Vá lá, olho por olho, dente por dente. E como dizia Gandhi, se o mundo for viver olho por olho, dente por dente, a humanidade vai terminar cega e desdentada. Quer ser feliz por um momento? Então se vingue. Mas se você deseja ser feliz a vida toda, perdoe. Sem entrar no critério do que é justo ou do que é certo. Porque quando nós perdoamos, não é porque a pessoa merece, mas é simplesmente porque nós precisamos. E não se confunda, perdoar não significa esquecer. Você nunca vai esquecer. E por mais que você tente esquecer, você vai perceber que mais você se lembra. Eu tenho uma cicatriz enorme aqui, talvez você não veja, foi um acidente feio de uma queda de moto uma vez. Outro dia eu conto a história, era 5 viaturas correndo atrás de mim, acabei caindo, se assustou. Eu estava fazendo aquilo que adolescente bobo faz, pega, deitado na moto a 130, 140, passando marcha com a mão. Também tive meus momentos de rebeldia. E caí. Às vezes eu estou penteando o cabelo, passo o pente aqui, dói ainda. Ou melhor, me faz lembrar desse passado remoto. Ela é pequena, mas minha mãe lembra na época, era grande. Vanessa também lembra. Vanessa já existia nessa história. Inclusive ela foi me visitar em casa. A gente ainda ia começar a namorar. E isso foi 2007. 97, 2007 eu já era crente, meu Deus do céu. Isso foi em 1997. E aí, gente, olha só, a cicatriz está aqui. Ela me faz lembrar desse período sombrio da minha vida. Mas eu toco, mexo para um lado e para o outro e não sinto dor. Perdoar é isso, é lembrar sem dor. Não tenta esquecer, porque você nunca vai conseguir. Mas tenta lembrar sem dor, sem mágoa, sem ressentimento. Para isso é necessário ter fé. Fé naquele que é Senhor da vida, autor da nossa história, que não perde as rédeas, que não larga as mãos do timão, por mais turbulência e tempestade que possa haver navegação e na tua carruagem. Não se esqueça que Ele está no controle de todas as coisas. O Deus que chama todas as estrelas pelo seu próprio nome, que rege o universo como um maestro conduz uma orquestra, Ele está no comando da tua vida. Nada acontece por acaso, nada acontece em vão. Entenda isso. Tudo que vier a acontecer é permissão de Deus. Até o mal que vier te atingir é uma permissão de Deus. Esse mal vem para se transformar em bem. E vamos entender isso em nome de Jesus e parar de ser vítima da história, de procurar culpados, de dizer eu não sou isso por causa de fulano, eu não consegui isso por causa de cicrano. Para com isso, irmão. Para com isso. E a única forma de perdoar alguém é quando nós reconhecemos que estamos sujeitos às mesmas falhas, aos mesmos erros, que também não estamos imunizados aos atropelos, às colisões dessa vida, de modo
que por mais mal que uma pessoa tenha te feito, saiba e lembre-se, ela nunca te fará o mal que você fez a Deus. Portanto, se Deus foi capaz de perdoar, então perdoe também. E perdoar é um ato de fé que nos ensina que não se trata de uma opção, mas sim de uma obediência, porque o perdão é um mandamento. Perdoai. Perdoai, olha a ordem empregada do verbo no imperativo, denotando uma ordem a ser cumprida. Perdoai. E Jesus não entra no critério perdoai amigos. Não, ele vai além. Perdoai até os inimigos, perdoai o que vos persegue, perdoai o que vos maltrata. É como a história de um homem que chegou no consultório pastoral, no gabinete pastoral, completamente frustrado, querendo deixar a esposa. Aí ele disse: pastor, não aguento mais viver com minha mulher, e eu quero terminar. Mas amado, a Bíblia diz que você tem que amar a sua esposa. Mas ela não é esposa não, ela só vive comigo, pastor. Aquele troço não é esposa de jeito nenhum. Mas amada, a Bíblia diz que nós temos que amar o próximo. Se ela vive com você, então ela é próxima. Mas pastor, o senhor não entende, aquilo nem próxima é, aquilo é inimigo. Bom, o pastor olhou para ele: não tem desculpa, meu irmão, porque a Bíblia manda até mesmo amar o inimigo. Foi casar com gelo agora, vai ter que enxugar. Foi casar com carvão molhado, vai ter que abanar até pegar fogo. Não há desculpa. Você consegue entender que não existe pretexto, subterfúgio, nem álibi? Perdão não é uma opção própria, é uma obediência. É uma obediência tão profunda que para Deus não importa quem está certo ou quem está errado. De modo que a Bíblia diz que o ofendido deve ir ao ofensor. Que paradoxo é esse? Porque para Deus o que importa é quem está disposto a dar o primeiro passo. Isso é o que faz toda a diferença. Porque perdão não é sentimento, porque eu vou ser sincero a você, é impossível ter afeição por pessoas que tanto nos faz mal. Não é verdade? É possível ter simpatia por uma pessoa que tanto nos persegue. Mas é possível sim termos atitudes diferentes. Fazer por elas o que ela não faz pela gente. A Bíblia diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Só há uma força e energia neste mundo capaz de vencer o mal. É o bem. E diz as Escrituras que fazendo isso acumularás brasa viva na cabeça do outro. Eu quero te chamar hoje a abrir o teu coração e liberar o perdão. Porque a Bíblia diz: a quem, o apóstolo Paulo, a quem tem perdoado, que não perdoei eu, e fiz isso para que Satanás não alcance vantagem sobre mim. Você sabia que por meio da mágoa, do meio ressentimento, existem variadas doenças psicossomáticas que perseguem o indivíduo? E o indivíduo começa a ter fortes dores de enxaqueca, começa a ter gastrite nervosa e não sabe o que é. E quando você não perdoa, por mais que você queira se afastar, se distanciar daquela pessoa, ela vai lhe perseguir pro resto da vida, porque você senta na mesa para poder almoçar e não consegue, porque falta apetite. Por quê? Porque você está pensando no infeliz e no miserável, rangendo os dentes. Quando deita para dormir não consegue, porque leva o perseguidor para a cama. Chega na cama, toma um banho, deita, aí vem a insônia. A insônia traz a lembrança das palavras, das atitudes, do que fez, e você começa a ficar injuriado, e você começa a levar a pessoa para tudo que é lugar. Ei, é um peso muito pesado.
Certo missionário, em uma região da África, ele ensinou a sua comunidade a perdoar. E os nativos são muito espirituosos e muito obedientes. Então, naquela região onde a maioria era camponeses e a maioria plantava batata, ele chegou naquela comunidade e deu um saco de batata para todos os membros daquela comunidade. E disse a eles: olhem, hoje é domingo, vocês vão pegar a batata, colocar o nome da pessoa que te magoou, o nome da pessoa que te ofendeu, e vocês vão guardar essa batata dentro de um saco. E vocês no próximo domingo traz essa batata. E a semana ia passando. E teve irmãozinho lá que saiu com um sacolão de batata. Botou o nome Cicrano, Beltrano, Fulano. Tanta batata. E o coitado todo dia arrastando uma batata para um lado e para o outro. Nos primeiros dias, o desconforto se tratava do peso. Já nos últimos dias, prestes a completar a semana, ninguém aguentava mais o odor, que agredia as narinas mesmo. Mas como era um povo nativo, bem obediente, camponês, todos eles no domingo seguinte vieram à igreja. Todos eles murmurando: pastor, missionário, que é isso? Que absurdo é esse? Além de carregar um peso tão grande em nossas costas, a gente ia tomar banho, levava esse negócio, ia trabalhar e levava esse negócio, ia para casa da sogra, levava esse negócio, esse troço, e agora esse fedor terrível que ninguém mais consegue se aproximar de nós. Além de pesado, é fedorento. E o pastor: eis a lição da batata. Cada pessoa dessa representa justamente o peso e o fedor que nós carregamos em nossa vida espiritual, sem discernirmos. Mas para onde vamos, ela vai. E ficamos cansados. E mais do que isso, nos tornamos pessoas que ninguém quer se aproximar. Porque sempre que se aproxima, nos vem reclamando do peso e do fedor que elas carregam. O missionário trouxe essa explicação extraordinária, que me ensinou que se eu quiser guardar mágoa de alguém, eu tenho que pegar um saco e colocar umas batatas lá dentro. E sabe de uma verdade? Eu não quero carregar peso, nem muito menos coisas podres. Isso Jesus já carregou na cruz e já morreu por mim e por nós, para que venhamos ser de fato livres. Portanto, através da fé, perdoe. Através da fé, peça perdão. Através da fé, libere perdão. Há uma história de que um filho ofendeu muito o seu pai com algo que o pai tinha pedido para que ele não fizesse. Filho, não faça isso. Ele fez e o seu pai ficou muito ofendido. Dias se passaram, o menino cometeu o mesmo erro. O mesmo erro. Só que aí o menino consciente ficou cheio de remorso e decidiu se isolar do mundo, dos seus familiares. E seu pai o procurou: filho, o que foi que aconteceu? Ah, pai, eu não sou digno de ser seu filho. Lembra daquilo que eu tinha feito? Eu fiz a mesma coisa. E eu já errei com o Senhor a segunda vez. E o pai, com um olhar de misericórdia diante da confissão do filho, e disse: qual foi a primeira que eu não lembro? É assim que Deus age conosco. Talvez você tenha caído no mesmo erro, na mesma falha. Mas se houver confissão, não se esqueça que há perdão. Se existir arrependimento, há cura. Sabe o que é que Deus faz com os nossos pecados? Ele joga no mar do esquecimento.
E eu não sei se você está aqui dizendo, mas Deus, já é a quinta vez, já é a sexta vez. Deus vai dizer, quais são as outras que eu não lembro? Isso não significa que Deus tem amnésia, nem sofre de dislexia. Isso significa que quando Deus perdoa, Ele não passa na cara. Ele não leva em consideração os erros outrora cometidos. Só há uma forma de aprendermos a perdoar. Sabe qual? Olha para mim agora. Só consegue perdoar quem já foi perdoado. E se você se sente perdoado, se você sabe que foi perdoado, então assim como Jesus não virou as costas, mas morreu de para ti, e mesmo em meio à dor, orou dizendo, lembra-te, ou melhor, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Da mesma forma nós devemos olhar para aqueles que nos perseguem, com esse mesmo olhar de misericórdia e dizer, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Caso contrário, não venha mais para a igreja. Caso contrário, não traga seus dízimos e suas ofertas. Caso contrário, não louve mais o Senhor. Porque Deus é muito claro quando diz, quando vieres ao altar, se tiveres alguma coisa contra o teu irmão, vai à procura dele e reconcilia. Ou seja, Deus impede o ato de dízimo e o ato de oferta, quando a adoração ela não vem verdadeiramente do nosso coração. É isso, irmãos. Essa é a verdade. Se não aprendermos a viver como irmãos na terra, a pergunta que eu vos faço é: o que queremos então fazer nos céus? Amém? Então olhe para o seu irmão que está ao seu lado, que eu vou olhar para esse garotão que está aqui ao meu. Amém? Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga, somos um em Cristo Jesus, com uma só fé, servindo a um só Senhor. Somos um, somente um. Você tem fé? Então perdoe. Se você tem fé, então peça perdão. Se você tem fé, então libere perdão. E lembre-se, esse fardo é muito pesado e fedorento demais para carregarmos. Não carregue o fardo do ressentimento, da mágoa, do rancor, da ira, da injúria, da difâmia. Libere o perdão e seja sarado em Cristo Jesus. E a minha oração nessa hora é igual a de Pedro. Aumenta-nos, Senhor, a nossa fé. Aumenta-nos, ó Deus, porque tudo que fizeste foi em fé, através da fé e pela fé. Quero te fazer só mais uma pergunta. Quantas vezes teu irmão te ofendeu hoje? Uma? Duas? Quantas vezes teu marido te ofendeu hoje? Teu filho, teu esposo, teu vizinho, teu patrão, teu funcionário? Quantas vezes? 7? Chegou ao número da perfeição? Ao limite, conforme pensavam os discípulos? Sabe o que é que Jesus diz? 7 vezes 70. Somente os fortes, os sábios, somente os tementes a Deus sabem o que significa isso.
7 vezes 70 no dia. Então você ainda está em crédito comigo. E eu estou em crédito com você. 7 vezes 70 ao dia. Ao dia. Ao dia. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.